Meu nome é Lena Mendes. Tenho 29 anos. No casamento da minha irmã, ela me acusou de ter um caso com o noivo dela. Até meu marido a apoiou e disse a todos que eu era a mentirosa. Eles mostraram provas contra mim e todos se viraram contra mim em segundos, até que eu olhei para o noivo dela, sorri e reproduzi a gravação. O rosto dela ficou completamente pálido. Antes de contar o que realmente aconteceu, dá um like, se inscreve no canal e me conta de qual cidade ou estado você é nos comentários. Agora, vamos começar. O salão de festas estava brilhando naquela noite com luzes douradas penduradas no teto, enquanto uma música suave tocava e as pessoas riam, conversavam e aproveitavam cada momento. Era o casamento da minha irmã e tudo parecia perfeito, como um sonho onde todos pareciam felizes. Todos, menos eu. Eu estava perto do palco, segurando minha filha de 3 anos no colo, enquanto ela descansava a cabeça no meu ombro, meio adormecida. Seus dedinhos seguravam gentilmente meu vestido enquanto eu beijava sua testa e sorria por um instante. De fora, minha vida parecia perfeita. Um marido amoroso, uma filha linda, uma família feliz. Era o que todos acreditavam. E por muito tempo, até eu acreditei nisso também. Meu marido estava do outro lado do salão, conversando com os parentes, bem vestido, confiante e calmo. Se alguém olhasse para ele, diria que era o homem perfeito. E honestamente eu também pensava assim antes. Nosso casamento não foi forçado. Nós nos entendíamos, ríamos juntos e construímos uma vida passo a passo. Tínhamos uma filha linda que era a luz das nossas vidas, fazendo tudo parecer completo. Mas nas últimas semanas, algo tinha começado a mudar lentamente. Não de um jeito que eu conseguisse explicar claramente, só pequenas mudanças que não pareciam mais certas. Ele começou a chegar em casa tarde, às vezes, não todo dia, mas o suficiente para eu notar. E quando chegava, ficava quieto, perdido em pensamentos que eu não conseguia alcançar. O celular dele ficava mais na mão do que antes, como se tivesse virado um mundo do qual eu não fazia parte. Sempre que eu perguntava, ele só sorria e dizia que era pressão do trabalho. Eu não discutia nem questionava muito, porque quando amamos alguém, tentamos acreditar, mesmo quando o coração sente uma pequena insegurança. Mamãe, a vozinha suave da minha filha me trouxe de volta e eu olhei para ela com carinho. Quando ela disse que estava com sono, eu sorri e pedi que esperasse um pouquinho mais. Ela assentiu e me abraçou mais forte, e eu a segurei perto, como se ela fosse a única coisa me mantendo firme. Por um momento, todo o resto pareceu distante. Olhei ao redor do salão novamente, onde a atmosfera estava quente e cheia de alegria. Minha mãe conversava animada, enquanto meu pai recebia os convidados com orgulho. Todos pareciam em paz, felizes, completos, e parecia uma noite perfeita, do tipo que as pessoas lembram para sempre. Mas algo dentro de mim não se acalmava, como um peso quieto no peito. Eu não conseguia explicar, mas conseguia sentir. Então meus olhos foram para o palco, onde minha irmã estava sentada com um vestido de noiva, linda sob as luzes. As pessoas ao redor dela não paravam de elogiar sua beleza e de dizer que ela era uma sortuda. O noivo dela estava ao lado, calmo e respeitoso, como sempre tinha sido. Toda vez que eu o encontrava, ele era educado e nunca me deu motivo para duvidar. Mas minha irmã parecia diferente naquela noite. Mesmo sorrindo e rindo, os olhos dela não transmitiam calor, não como deveria ser no dia do casamento. E então notei algo estranho. Ela ficava olhando para mim de novo e de novo, não casualmente, mas como se estivesse esperando algo. No começo, ignorei e disse a mim mesma que ela só estava nervosa. Afinal, era o dia do casamento dela e qualquer um sentiria pressão. Mas aquela sensação não me deixava e ficava quietinha dentro do meu peito. Segurei minha filha mais forte e tentei me concentrar no momento. A música ficou mais alta e os convidados começaram a se aproximar do palco. Os celulares saíram e sorrisos se espalharam por todos os rostos. Então veio o anúncio. Agora o casal vai dizer algumas palavras e aplausos encheram o salão. Todos esperavam algo emocionante e bonito. Minha irmã se levantou devagar, ajustou o vestido e respirou fundo. Por um segundo, ela pareceu nervosa antes de pegar o microfone. Eu esperava algo normal, algo suave e seguro, mas em vez disso ela não olhou para a plateia nem para o noivo. Ela olhou diretamente para mim.
Meu coração desacelerou e meu sorriso sumiu sem eu perceber. Algo dentro de mim sussurrou que aquilo não era normal, enquanto os olhos dela permaneciam fixos nos meus. Antes de continuarmos a cerimônia, ela disse suavemente: "Acho que todo mundo merece saber a verdade." Murmúrios se espalharam pelo salão enquanto as pessoas pareciam confusas. Alguns até riram um pouco, achando que talvez fosse uma brincadeira. Eu não ri, não consegui. Meus olhos se voltaram para meu marido e ele não estava mais relaxado. Seu rosto agora sério, concentrado, enquanto aquela sensação estranha no meu peito ficava mais forte. "Que verdade?" Alguém da plateia perguntou. Minha irmã não respondeu a eles. Continuou olhando para mim e então disse algo que fez o chão sumir debaixo dos meus pés. "Minha própria irmã", ela disse, com a voz tremendo um pouco, "me traiu." O salão ficou em silêncio, completamente silencioso, e por um segundo achei que tinha ouvido errado. "O quê?" sussurrei baixinho. "Ela teve um caso", minha irmã continuou, "com o meu noivo." Suspiros encheram o salão enquanto as pessoas se viravam para mim imediatamente. "Não, isso não é verdade", eu disse rápido, balançando a cabeça. "Você está enganada. Do que você está falando?" Meu pai se levantou na hora, a voz alta, cheia de raiva. "Ela é sua irmã, tem a própria família, marido, uma filha. Por que ela faria uma coisa dessas?" Minha mãe ficou ao lado dele, as mãos tremendo. Não, isso não pode ser verdade", ela disse. "Você deve estar entendendo algo errado." Por um momento senti que tudo ia parar ali, que alguém ia acabar com aquilo. Mas não parou. Minha irmã se virou devagar para o noivo dela. O rosto dele estava cheio de choque, raiva, descrença. "O que você está dizendo?" ele perguntou, dando um passo à frente. "Isso é uma acusação séria. Você não pode simplesmente falar isso na frente de todo mundo." Os pais dele também se levantaram. "Isso é inaceitável", disse o pai dele com firmeza. "Você está fazendo uma acusação que pode destruir vidas." A mãe dele acrescentou, com a voz tensa: "Ela é sua irmã e ele é seu futuro marido. Pense bem antes de falar uma coisa dessas." Todos os olhares voltaram para minha irmã. Ela respirou fundo, os dedos apertando o microfone. "Eu sabia que ninguém ia acreditar em mim", ela disse baixinho. Fez uma pausa e então olhou para a tela grande atrás dela. "Por isso eu trouxe provas." Meu peito apertou na hora. Ela pegou o controle remoto e apertou um botão. A tela ligou. Uma foto apareceu. Minha respiração parou. Era eu bem perto do noivo dela. "Não, isso não é o que parece", eu disse rápido. Outra foto apareceu, depois outra, cada uma mostrando momentos que pareciam errados. Suspiros se espalharam pela multidão novamente. "Isso não prova nada", meu pai disse. Mas a voz dele já não estava tão firme. "Eu também pensei assim", minha irmã respondeu. Ela apertou outro botão e dessa vez apareceram mensagens. "Conversas, meu nome, o nome dele. Saudade de você. A gente devia se encontrar assim depois do casamento." Minha cabeça começou a rodar. "Não, eu nunca mandei isso", eu disse, a voz tremendo agora. "Isso é falso. Eu não escrevi isso." Mas os sussurros já tinham começado. "Isso é tão errado. Com o noivo da própria irmã. Como ela pôde fazer isso?" Minha mãe sentou devagar. Meu pai não disse mais nada, e tudo ao meu redor começou a desmoronar. Então minha irmã virou a cabeça devagar e olhou para o meu marido. Aquele momento pareceu mais pesado que tudo. Ele deu um passo à frente, devagar, calmo. Meu coração disparou. Ele parou perto do palco, olhou para todos e disse: "Ela está falando a verdade." Parecia que tudo dentro de mim tinha se partido. "O quê?" Eu olhei para ele, a voz falhando. "Você acredita nisso?" "Eu venho notando coisas há um tempo", ele disse. "Só não queria aceitar." "Não, isso não é verdade." Eu balancei a cabeça. "Você me conhece. Como pode dizer uma coisa dessas?" Mas ele não parou. Eu tentei ignorar, continuou. Mas depois de ver tudo isso, ele olhou para a tela. "Não consigo mais negar. Algo dentro de mim se quebrou completamente." "Pelo menos você", eu disse, a voz tremendo agora. "Pelo menos você deveria confiar em mim." Ele não respondeu. E aquele silêncio disse tudo. Agora a multidão já tinha se decidido. As pessoas começaram a se afastar de mim. "Como você pôde fazer isso com a própria irmã?" "Isso é uma vergonha." O noivo dela deu um passo à frente novamente. "Isso não é verdade", ele disse com firmeza.
Eu nunca faria uma coisa dessas. Mas ninguém ouviu. O pai dele olhou para ele com raiva. Você arruinou tudo, disse. Nossa reputação está destruída. A mãe dele virou o rosto. Eu não fiz nada. Ele tentou de novo. Isso é mentira. Mas a voz dele se perdeu, assim como a minha. Ninguém mais acreditava em nós. Eu segurei minha filha bem apertado enquanto ela chorava e fiquei ali cercada de pessoas, mas completamente sozinha. Então meu marido falou de novo, a voz mais fria dessa vez. Eu não consigo mais viver assim. Minha respiração parou. Vou me divorciar de você. As palavras ecoaram na minha mente. Era isso. Todos esperavam que eu desmoronasse, que chorasse, que implorasse. Por um momento, eu senti aquela dor, aquele colapso. Mas então, devagar, balancei a cabeça e sorri. O salão inteiro congelou. Meu marido franziu a testa. Minha irmã pareceu confusa. Não era o que eles esperavam. Eu olhei para todos, calma, firme. Então disse suavemente, antes de você se divorciar de mim, vocês todos deveriam ver outra coisa. Silêncio. Eu virei a cabeça devagar e olhei para ele, o noivo da minha irmã. Por um segundo ele ainda parecia chocado. Depois a expressão mudou e ele sorriu. Por um segundo, ninguém entendeu o que estava acontecendo. O mesmo homem que estava sendo acusado, o mesmo homem que todos estavam culpando, agora estava ali completamente calmo. Minha irmã franziu a testa. O que é isso? Perguntou, a voz um pouco trêmula agora. Meu marido parecia confuso. O que está acontecendo? Disse olhando entre nós. Eu não respondi a eles. Ajustei gentilmente minha filha no colo e dei um passo lento para a frente, já que todo mundo está tão interessado na verdade. Eu disse baixinho, não vamos parar no meio do caminho. O salão ficou em silêncio, sem sussurros agora, sem movimento, só olhos observando, esperando. Olhei para ele novamente. Mostre para eles. Ele assentiu uma vez e caminhou até a tela. Minha irmã apertou o microfone com mais força. Pare com isso, ela disse rápido. Isso não é necessário, mas já era tarde demais. A tela mudou. As fotos que ela tinha mostrado desapareceram, e então um vídeo começou a tocar. Um hotel, luzes suaves, uma mesa tranquila, duas pessoas sentadas uma de frente para a outra, meu marido e minha irmã. O salão inteiro congelou. Ninguém se mexeu, ninguém falou. No vídeo, ele esticou o braço por cima da mesa e segurou a mão dela. Não por acidente, não por engano. Segurou como se pertencesse ali. O rosto da minha irmã ficou pálido. Não, ela sussurrou. O vídeo continuou. Ele sorrindo, conversando, se aproximando. Não havia confusão. Não havia mal-entendido. Estava claro. Claro demais. Suspiros encheram o salão. O que é isso? Disse alguém. Isso não pode ser. Outra voz veio em seguida. Eu não disse nada. Só fiquei ali observando. Então o vídeo terminou. Antes que alguém pudesse processar, outro som encheu o salão. Uma gravação de voz. A voz do meu marido, clara, inconfundível. No casamento, vamos culpar os dois. Silêncio. A voz da minha irmã veio em seguida. Todo mundo vai acreditar na gente. Vamos parecer inocentes. Uma pausa, e depois disso vamos ficar livres para ficar juntos. Minha mãe cobriu a boca. Meu pai deu um passo para trás. A gravação continuou. Só precisamos tornar tudo convincente. Por isso eu preparei tudo. Fotos, mensagens. Ninguém vai duvidar. E quando acabar, ninguém vai questionar a gente. Vamos poder finalmente ficar juntos sem problemas. O áudio parou. E por um momento, o mundo pareceu ter parado junto. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Então, de repente, tudo explodiu. O que é isso? Meu pai gritou. Minha mãe desabou em lágrimas. As pessoas começaram a falar todas ao mesmo tempo, alto, com raiva, chocadas. Minha irmã deu um passo para trás, balançando a cabeça. Isso não é verdade. Isso é. Mas a voz dela não sustentava mais. Meu marido olhou para a tela, depois para mim, depois para a multidão. Pela primeira vez naquela noite, ele não tinha palavras. O noivo da minha irmã deu um passo à frente, calmo, controlado. Isso, ele disse, olhando para todos, é a verdade. O pai dele olhou para ele atônito. Você sabia? Perguntou. Ele assentiu. Nós dois sabíamos. Todos os olhares se voltaram para mim. Eu respirei fundo. Eu vi os dois.
Eu disse baixinho. Num hotel. Murmúrios se espalharam novamente. E depois disso, eu chequei o celular dele. Olhei para meu marido. Estava tudo lá. O rosto dele caiu. As mensagens, o plano, tudo. Minha voz não tremia mais. Por isso ficamos quietos. Sabíamos que ninguém ia acreditar na gente sem provas. Minha irmã tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. O noivo dela continuou. Então decidimos deixar eles terminarem a história deles. O peso daquela frase bateu no salão. E mostrar a verdade. Meu pai se virou para minha irmã, os olhos cheios de raiva. Você fez isso? Ele disse. Ela não respondeu. Minha mãe chorou ainda mais. Como você pôde? Sussurrou. Meu marido finalmente falou. Isso não é o que parece. Eu olhei para ele. Então o que parece? Perguntei calmamente. Ele ficou em silêncio. Não havia mais nada a dizer. O mundo inteiro dele tinha acabado de desabar. As pessoas agora se afastavam deles. As mesmas que tinham me julgado olhavam para eles com nojo. O pai do noivo da minha irmã balançou a cabeça. Esse casamento acabou, disse com firmeza. Não vamos fazer parte disso. E eles foram embora. Minha irmã ficou ali sozinha, completamente exposta. Eu olhei para meu marido. Acho que você disse algo mais cedo. Eu lembrei ele. Ele não respondeu. Você queria o divórcio. Silêncio. Eu assenti devagar. Você vai ter. Os olhos dele se arregalaram um pouco, mas não do jeito que ele planejava. Eu me virei para longe dele. Para mim, isso terminou no momento em que você escolheu ficar contra mim. Minha voz estava calma. Final. Não sobrou mais nada agora. Depois tudo desmoronou. Meu pai o removeu publicamente do cargo na empresa imediatamente. Minha irmã não fazia mais parte da nossa família. E ele perdeu tudo. O emprego, o respeito, o lugar dele. Quanto a mim, eu fui embora. Não destruída, não derrotada, mas livre. Porque às vezes a verdade não precisa ser gritada. Ela só precisa do momento certo para ser vista.